Eu vou explicar um pouco sobre isso. Para as pessoas entenderem, eu vou falar de uma nova geração. Mas quando que começou isso? E já foi essa nova geração. Depois eu vou entrar a falar das crianças que estão nascendo hoje. Mas eu tenho que contar o início da história. Eu tenho que contar o final e contar como começou. Tem que ter base, vocês têm que ter origem. Como começou Esse aqui. os dois Mas aí tem gente que eu falo na sexta-feira que eu fiquei na liberdade com o grupo, eu falo, o Espiritismo não pode fazer mal. A pessoa que vem aqui de 60 anos, ele não está falando, entendeu? Alguma coisa errada com você, a doutrina não. Mediunidade não faz mal. 20 dias de meditação não pode fazer mal. Se a pessoa se sente com algum problema, o problema não é da doutrina. Então, o Espiritismo é para deixar fazer as pessoas conquistarem a paz interior, a alegria de viver. Quando não consegue isso, alguma coisa não está certa. Certamente não é doutrina. Eu vou explicar o momento necessário. A circunstância que está acontecendo não é agradável, mas ela faz parte. E essas pessoas estão aí porque elas não têm oportunidade. Vocês estão fazendo errado. acho que a casa Boa noite a todos. Por gentileza, quem está vindo na casa pela primeira vez, levanta a mão. Todos já compareceram na casa? Certo. Eu vou me posicionar ali na porta, se vocês pudessem me acompanhar, para que eu pudesse dar uma explanação sobre o que a casa tem, o que ela te oferece. Faltam 10 minutos para a palestra e daí vocês já retornam para cá. Tá? Obrigado, boa noite. Eu até domingo fiz um seminário lá em Morretes, encontro da família. Eu falei, você eu falei, eu acho que a explicação da reencarnação, da mediunidade, para a questão de relacionamento. A gente tem que falar do dia a dia, que a pessoa está enfrentando, como ela está vivendo, o seu dia a dia. A melhor parte das minhas palestras eu faço nesse sentido. Eu gosto muito de ciência, então eu trago informações para mostrar que é isso. Que é isso mesmo. Porque se nós não conseguimos confortar as pessoas, nós temos que fazer. Mais um igual ao outro não pode dar diferença. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo agora.
Muito pelo contrário. Mas se nós estamos aqui, primeiro, nós temos um compromisso de necessidade da vida. E quando compromisso de ajuda, agora que nós temos a doutrina escrita das luz para nós, tem que ajudar as pessoas a entender e passar por esse momento, passar com dignidade. Passar melhorando, ajudando para que as coisas vão sendo menos difíceis do que podem se apresentar. Esse momento. Ainda bem que esse igual. Temos que pensar, né?
Obrigada, Guilherme, mais uma vez, pela sua presença carinhosa, com a sua música harmoniosa que adentra os nossos corações e a nossa alma. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Cada um seja recebido na paz de Deus na nossa casa, com muito amor, com muito carinho, para mais um momento de reflexão. E a reflexão de hoje está a cargo do nosso irmão Edivaldo Kucheski. Já é um trabalhador da casa, a família, frequentadores já de longa data, trazendo um tema bastante interessante para nós nessa noite. A nova geração. E quem não tem nova geração com você? Consigo mesmo, né? Todos nós temos. Então, é um assunto que interessa a todos nós e vamos estar bem conscientes e com os nossos ouvidos, os nossos olhos da alma bem abertos para a gente aprender o que vai ser dito. Peço por gentileza que desliguem os seus celulares para evitar que eles toquem ou deixem no silencioso. Palmas desnecessárias, nós vamos aplaudir com o nosso coração, com o nosso carinho, pelo que vamos ouvir aqui. E neste momento, então, nós vamos cerrar os olhos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos, reunidos no nome do nosso Mestre, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de encontro, onde estamos sempre ansiosos pela busca, pelo empenho em aprender o que a doutrina reveladora espírita sempre tem para para o nosso coração. Agradecemos, Jesus, aos mestres que aqui estão conosco, os mensageiros da paz, pedindo que também o nosso palestrante receba os fluidos necessários para que a sua palestra atinja aquele objetivo proposto por todos nós, que é aprendermos um pouquinho mais. Então, a partir de agora, vamos à palestra com o nosso irmão Edivaldo Kucheski. Boa noite, muita paz a todos. Hoje o tema vai tratar de a nova geração. Quem de nós que não já ouviu falar das crianças índigo, crianças cristais, essas crianças que nós vemos hoje em nossos lares, muito espertas, que já nascem, parece, com um conhecimento muito grande, sabendo tudo, principalmente dessas novidades eletrônicas. Quem de nós que não viu ou que conhece alguém assim? O que a doutrina espírita tem a dizer a respeito dessas crianças? Por que a nova geração? A nova geração, ele é um tema que é abordado numa das obras básicas da doutrina espírita, que é a Gênese, que é o 5º livro da obra básica. E no último capítulo, onde se trata dos sinais dos tempos, Kardec, com os espíritos, falam de uma nova geração. E eles dizem assim. Então, Kardec diz para nós que
uma nova geração de espíritos iam nascer aqui na Terra, iriam vir, mas iriam vir de uma outra dimensão. Queriam vir, não eram aqueles espíritos normalmente que estavam encarnando aqui na Terra. Nós, aqui na Terra, os terráqueos, vamos chamar assim, nós somos espíritos que vivemos num planeta chamado de provas e expiações, que é a categoria da qual a Terra está classificada, conforme está no Livro dos Espíritos. Iria chegar o momento em que a Terra iria iniciar uma preparação para mudar de mundo de prova e expiações para mundo de regeneração. E para ajudar nessa mudança, nessa transição de categoria para se tornar um mundo melhor, é que iriam vir espíritos de uma outra dimensão. Como nós entendermos isso? Que dimensão é essa? De que forma os espíritos esclarecem melhor isso para nós? Então vamos lá. Nós temos um livro chamado Cartas e Crônicas e outro livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu penso que esse segundo aqui, né, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é muito mais conhecido. Acho que muitos de vocês até já leram. Mas temos esse outro livro também. O que tem de comum esses dois livros? Os dois livros relatam para nós sobre uma reunião espiritual que ocorreu em 31 de dezembro de 1799, lá nos planos espirituais. Todos nós sabemos que o nosso Mestre Jesus, ele é o governador espiritual da Terra. É ele que dirige, ele que faz todos os desígnios do nosso planeta. E ele tem, à sua volta, muitos outros espíritos evoluídos também, muito preparados, que o ajudam a governar esse nosso planeta. E como todo grupo que coordena alguma coisa, periodicamente se reúnem. Nossas empresas são assim, aqui na Casa Espírita hoje, o pessoal estava reunido aqui também, antes da reunião. Sempre é necessário que aqueles que estão fazendo a direção de alguma coisa se reúnam periodicamente para avaliar, ver quais são os rumos que devem ser tomados, o que precisa ser corrigido. Não é diferente também quanto às questões espirituais. Então, houve uma reunião espiritual, onde estavam presentes todos esses espíritos que fazem a coordenação do nosso planeta, juntamente com o Mestre Jesus, e nessa reunião de 31 de dezembro, às vésperas do ano 1800, eles chegaram à conclusão que já era momento do nosso planeta ir se preparando para essa mudança de categoria, de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, a partir de 1800, iriam começar a acontecer muitas mudanças em nosso planeta, e de forma acelerada. Por exemplo, nós temos aqui a nossa linha do tempo da população mundial. E eu comecei no ano 1000 a.C. E nós podemos ver que a nossa população, antes, ela dobrava praticamente a cada 1000 anos, até chegar em 1800. Então, de 1800 para trás, praticamente a nossa população ia dobrando de 1000 em 1000 anos. Em 1800, nós éramos em torno de 800 milhões de habitantes aqui na Terra, há 200 anos atrás. Hoje nós somos quanto? Alguém sabe? 7 bilhões e meio, hoje. De 800 milhões para 7 bilhões e meio, em 200 anos, dobrou quantas vezes? Se antes dobrava a cada 1000 anos. Tem alguma coisa diferente acontecendo ou não? Tem alguma coisa que gera aquele pensamento assim de que
tem alguma coisa por trás disso? Bom, esse é um fator. Outro fator que nós podemos analisar é que nos últimos 200 anos é que as nossas grandes descobertas aceleraram também. Em 1800 nós tínhamos carros, tinha avião, tinha telefone, tinha televisão, tinha rádio. Se nós olharmos a nossa história, no ano 1000 depois de Cristo, no ano 1500, nós vamos ver que pouca coisa ia mudando. No ano 1800, pouca coisa mudou, pouquíssima coisa. Mas de 1800 para cá, as coisas mudaram de forma acelerada. Isso tudo fruto dessa reunião espiritual, aonde permitiu que a partir de 1800 começassem a nascer muitos espíritos com conhecimentos muito elevados, para começar a fazer esse preparo da transformação do nosso planeta em um mundo de regeneração. Mas algumas outras providências eram necessárias. Por exemplo, segundo o nosso Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, a nossa Terra, ela é habitada por 20 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Em 1800, nós, só fazendo uma outra lembrança aqui, isso que eu estou usando aqui, essa nomenclatura, ela é do livro Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, que ele fala para nós que em volta da Terra, a gente tem regiões espirituais, aonde vivem espíritos de acordo com a sua evolução. E ele, de uma forma generalizada, classifica em 3 regiões espirituais. Essa vermelha e preta, e eu queria justificar que vermelha e preta não é espírito ruim, só porque eu coloquei no umbral ali. Tá? Ela é só para ficar com mais destaque. Então, essa parte vermelha é a região espiritual mais próxima da Terra e que vivem os espíritos ainda com tendências malévolas. Como Emmanuel falou para nós que aqui na Terra tem 20 bilhões de espíritos, contando com o que está aqui no nosso planeta e mais o que está em volta, nós fizemos uma distribuição aproximada do que seria essa distribuição nas regiões espirituais. Se em 1800 nós tínhamos 800 milhões de habitantes, eu arredondei aqui para 1 bilhão, encarnado, só arredondei para facilitar a conta nossa, como a Terra é um planeta de provas e expiações, no Evangelho diz que num planeta de provas e expiações, é onde a maior parte da população ainda tem tendência ao mal. Não que seja mal, mas tem tendência ao mal. Num planeta de provas e expiações, a maior parte da população tem tendência ao mal. Num planeta de regeneração, que a Terra está se encaminhando para esse nível, a maior parte tem tendência ao bem. Não que só vai ter pessoa de bem lá, mas a maior parte vai ter tendência ao bem. Vai ser um planeta muito melhor de viver. Se aqui na Terra é um planeta de provas e expiações e a maior parte tem tendência ao mal, é justo que a maior parte, então, fique habitando as regiões do umbral. Então, dos 20 bilhões que o Emmanuel falou, eu coloquei 12 bilhões nessa região aqui. Nessa região amarela aqui, onde estão os espíritos imperfeitos, que eles ainda não são espíritos melhores, mas já entenderam que não devem fazer muito mal, que devem evitar, né, de cometer erros prejudicando o próximo. Então aqui eu coloquei 5 bilhões numa região de espíritos imperfeitos. E 2 bilhões daqueles espíritos que já atingiram todo o grau possível de evolução que a Terra poderia proporcionar para eles, que seriam já os espíritos bons ao nível do nosso planeta. Então, feito essa distribuição, essa era a situação em 1800. Em 2015, nós vemos que era 1 bilhão encarnado, agora somos 7 bilhões encarnados. Da onde que veio esses outros 6 bilhões? Para encarnar aqui na Terra.
Eles vieram dessa região umbralina, a maior parte. Quando lá em 1799, naquela reunião de 31 de dezembro, decidiu-se que a Terra iria passar, então, começar a se preparar para ser um mundo de provas, expiações, para um mundo de regeneração, aqueles espíritos que estavam ligados ao umbral e que ainda têm tendência ao mal, eles não tinham que ter uma chance? Será que Deus ia arrancar eles dali? Agora a Terra não pertence mais para vocês. Será que é assim que acontece? Não. Eles teriam que ter uma chance. E a chance era reencarnar. Todos reencarnando. Por isso que nós estamos passando momentaneamente por um período de instabilidade social. Hoje a gente vê muitas pessoas ainda que são violentas, são agressivas, que são corruptas, que têm vícios, mas são esses irmãos que estão tendo a oportunidade de nascer aqui e se regenerar. Hoje, a Terra foi tão bem preparada por esses espíritos que hoje, qualquer pessoa que encarna aqui na Terra, ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela pode cometer qualquer erro, uma maldade, mas ela sabe que aquilo ali vai prejudicar alguém. Ela não está fazendo por ignorância. Ela não é um selvagem que não tem o conhecimento das coisas. Ela faz, mas ela faz por maldade. Ela tira a vida do outro por maldade. Ela comete coisas ilícitas por maldade. O corrupto que tira dinheiro dos hospitais, das escolas, ele está fazendo por maldade. Então são espíritos que estão tendo a chance. Sabem que isso é errado, mas fazem. Bom, se ele teve a chance e não aproveitou, quando esse espírito que saiu daqui, foi para lá, encarnou, e ele não aproveitar essa chance, o que acontece com ele? Vocês percebam que agora essa região vermelha não diminuiu de tamanho? Por quê? Porque num planeta de regeneração, a região do umbral é menor. Então, está sendo feita a higienização do nosso planeta para ele elevar o seu nível vibratório do lado espiritual para o material. Então, aquelas regiões que eram habitadas antes por esses 5 bilhões, agora que estão encarnados aqui, os 6 bilhões, essa região já diminuiu. Então, à medida que esses irmãos vão encarnando e tendo chance aqui e não aproveitam, essas regiões da qual eles estão saindo, elas começam a diminuir, começam a ser higienizadas essas regiões, começam a ficar num outro padrão vibratório. E aí, quando eles não aproveitam essa oportunidade, esses irmãos, eles tiveram a chance de sair daqui e encarnar. Se não aproveitam a oportunidade, então, e insistem em permanecer voltados no mal, quando eles desencarnarem, não vai ter mais aquela região do umbral que eles viviam antes, porque ela passou por uma higienização, ela melhorou de padrão vibratório. Então ele vai ser removido, vai ser transferido para um planeta, eu até coloquei ali um carinha ali que está louco para brigar, né? Então eles vão ser transferidos, vão ser migrados para um planeta compatível ao estado vibratório deles. E no lugar desses, vão começar, né, a vir substituindo esses que pertencem, que querem continuar no mal, vão ser substituídos por espíritos melhores que estarão vindo de outros planetas também. Porque nós temos outros planetas, temos muitos planetas que estão hoje no nível de regeneração e que estão passando também por migração para se transformarem a um planeta divino, a um planeta feliz. Então, aqueles que daí não têm condições lá, mas daí eles estão compatíveis a viver em nosso planeta. Eles estão cheios de conhecimentos e vão agregar muita coisa para nós aqui. Então, além daqueles que encarnaram e se regeneraram, nós vamos ter a presença também de irmãos que estão vindo de outro planeta melhor, para somar, para nos ajudar. Então, quando Kardec diz que aqui na Terra, quando chegasse esse momento dessa mudança, dessa transformação de planeta de provas e expiações para a regeneração,
nós iríamos receber espíritos vindo de outra dimensão. Vem de outra dimensão e vem de outras dimensões do nosso nível mais elevado aqui também, do próprio planeta. Bom, feito esse entendimento, eu só queria esclarecer mais uma coisinha. Então, esse momento que nós estamos passando ainda de turbulência social, ele é passageiro. É enquanto nós estivermos a necessidade ainda de termos irmãos que ainda vivem nos umbrais e que precisam aqui encarnar. Mas essa grande leva de espíritos que não querem mais mudar, eles têm os dias contados daí. Eles, não melhorando, eles desencarnam e vão para outro planeta compatível à evolução deles. Ou seja, é mais ou menos parecido com aquele copo de água suja que eu vou pôr na água limpa, daqui a um pouco o copo está com água limpa. Que é o que está acontecendo isso aqui, ó. Está vindo de lá para cá e tem muitos se regenerando. Então o nosso planeta está passando por esse momento. Mas é um momento que esse grupo de dirigentes espirituais está na coordenação. O nosso mundo não está perdido sem leme. O que nós precisamos é não entrar no padrão vibratório dessas coisas ruins, é não cometer esses atos ilícitos também. Em vez de ficar reclamando, vamos criar vibrações positivas para que esses irmãos consigam fazer coisas boas, para que eles saiam desse desatino moral que estão fazendo. Esse é o papel nosso como cristãos. Mas na Gênesis capítulo 18, aí o Kardec diz para nós que essa geração nova que está vindo de espíritos é uma geração desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, e vai se achar possuída de ideias e sentimentos muito diversos da geração presente. Então, que esses espíritos que estão vindo de ou um nível espiritual da Terra maior, mais elevado, ou vindo de outro planeta, desse planeta de regeneração que está, né, passando para outro nível, e esses lá não vão conseguir continuar, mas eles vêm para cá para nos ajudar, porque eles estão no nível do planeta no qual a Terra vai pertencer. Será, então, cheia de pessoas que são pessoas que têm ideias diferentes daquelas que estão aqui hoje, interessadas, né, na ganância, interessadas na matéria somente, interessadas em destruir as coisas. Essas pessoas que estão vindo de lá, essa geração futura, é uma geração melhor. O caráter, os costumes, os usos, tudo é diferente nessas pessoas. E elas vão transformar o nosso mundo num mundo diferente também. Hoje a gente já pode ver que o nosso mundo já melhorou bastante. E melhorou muito. Há pouco tempo atrás, a gente tinha duelos, todo mundo andava armado. Hoje a gente já não vive mais assim. Antes, qualquer coisa que as pessoas viam, já colocavam numa forca, já eliminava a pessoa ali mesmo. Nós hoje já somos muito mais civilizados. E é com a presença desses que estão vindo dessa geração nova, é que vão surgir homens novos, ou melhor, regenerados. Pessoas melhores, que vão começar a povoar esse nosso mundo. Essa geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, vai imprimir ao nosso mundo um ascensional movimento no sentido de progresso. E é o que a gente está vendo nos últimos anos. Essa geração nova, ela já está muito misturada à geração antiga, e criando novos caminhos, novas ideias, novos rumos. Nós estamos progredindo de forma acelerada. Em 200 anos de progresso, que nós podemos dizer que estamos vivendo, quando não tinha carro, e hoje já tem carro que não precisa nem motorista, nós temos hoje condições, pela nossa ciência, de chegar a outros planetas. Isso não é avanço, isso não é progresso. Quanto que falar da medicina? Vocês acham que em 1800 tinha anestesia? Como é que eram as cirurgias naquela época? Isso estamos falando de coisas que a gente vive no dia a dia, né? Então a Terra, isso tudo está na Gênese. Está tudo certinho lá, igualzinho. Até recomendo que vocês
podendo, leiam a Gênesis capítulo 18, que vocês vão entender muita coisa lá. A terra, no dizer dos espíritos, não vai ter que se transformar de cataclisma, igual o pessoal ficou esperando lá. 1999, ia acabar o mundo. Não acabou, não é assim que iria ser. Aí 2012, agora vai. E não acabou. Agora já estão falando de 2019. Né? Se preparem. Se falhou duas, quem sabe na terceira não falha, né? Não, mas não vai ser assim, porque não precisa ser assim. A transformação do mundo não precisa ser por revoltas físicas. A transformação do mundo é gradual. É a substituição de um elemento mau por um elemento bom, que é o que está acontecendo hoje em nosso planeta. A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Lembrando que num planeta de regeneração não vai ser 100% de pessoas boas. Vai ser um planeta em que a maioria vai ter tendência ao bem. Mas que ainda vai ter pessoas que vão cometer desatinos, mas desatinos muito menores do que o que a gente vê hoje por aqui. Bom, a gente só quis puxar alguns enfoques que está dentro da doutrina espírita nas obras básicas. Então eu falei da Gênese e o que a nossa sociologia tem a dizer dessas gerações que estão aí? O que a nossa ciência, pelo aspecto da sociologia, fala para nós? Começa a sociologia dizendo que atualmente as gerações estão surgindo a cada 10 anos. O que isso tem a ver, a cada 10 anos? É que há pouquíssimo tempo atrás, as gerações, elas se substituíam, ou seja, surgia uma nova geração a cada 25 anos. Eu fui, depois de 25 anos, a geração futura do meu pai. O meu filho, quando ele atingiria 25 anos, ele estaria criando e partindo para o mundo e criando novas ideias, novos pensamentos. Então, era em torno de 25 anos que surgiam novas gerações. Hoje, essas crianças que estão aqui, que a gente está vendo aqui na frente, né? Essas crianças com 10 anos de idade, eles não estão ditando coisas para mudar o mundo? Eles não estão criando coisas que mudam as coisas na nossa família, na escola? A nossa vida não tem mudado constantemente devido às coisas que eles trazem, que eles fazem? Por isso que a sociologia diz para nós, olha, tem algo novo no ar aí. Já não é a cada 25 anos que surge uma nova geração, é a cada 10. E isso, a tendência é diminuir ainda mais. Eles estão perplexos. A evolução das gerações que nós conhecemos, vocês já viram falar de geração Y, geração X, geração Z? Todo mundo ouviu? Quem ouviu, ergue a mão, só para mim ter uma ideia. Eu entendo que essa minoria que ergueu a mão é que conhece, a outra maioria não conhece. Segundo a sociologia, nós estamos hoje vivendo essas gerações aqui presentes. A que começou após guerra, que é a partir de 1946. Aqui uma outra que chama geração X, que começou em 60, outra Y, que começou em 80, outra Z, que começou em 90, e outra Alfa, que começou em 2010. São gerações que estão sendo classificados. Quem não ouviu falar ainda, busca na internet ver o que é isso. Eu não vou ter tempo de falar sobre essa questão, mas procure entender o que é essas gerações, para vocês terem ideia. Eu vou falar bem rapidamente alguns tópicos. A geração após guerra é chamada geração Baby Boomer. É aquela geração em que todo mundo trabalhava para sobreviver. Todo mundo tinha que ter um emprego fixo e um emprego só. Eu, apesar de ser muito mais novo, eu me incluo dentro dessa. Eu tenho um único emprego na vida. Faz 40 anos que eu estou na mesma empresa. Fiz estágio lá e não saí mais. Vocês vão ver que se eu fosse dessa nova geração, eu estaria totalmente diferente, né? Então, as pessoas das gerações anteriores, então, valorizam o trabalhar, trabalham para sobreviver.
valorizam a hierarquia. A gente lutava para ter um cargo na empresa. A gente queria ter um posto. Valorizamos muito o horário. O horário para nós é sagrado. Tem que cumprir horário. É 8 às 12, das 13 às 17 ou mais. Tem que cumprir horário. Nós somos assim. Nós não somos adeptos à tecnologia. Nós gostamos de fazer, computador não, eu vou fazer a planilha aqui no papel mesmo. Nós, eu falo nós porque eu vivo muito isso aí, né? Nós temos muita formalidade nas relações. É o tempo também em que a gente tinha que dar bênção para o pai, para a mãe, para a madrinha, para o padrinho, para a tia. Essa é uma geração. A geração X que veio depois dela é a geração do Woodstock, a geração Paz e Amor. A primeira leva de jovens que veio é aquela geração que já ainda trabalha para sobreviver, mas valorizam muito a liberdade. São aquelas pessoas que não gostam de ser mandados. Nós valorizamos a hierarquia. A geração X já não gosta de saber que tem a chefe. São muito rápidos e espertos. Gostam de horário flexível. Você quer arrumar uma encrenca com esses jovens? Diga para ele que ele tem que fazer tal coisa em tal horário. Se começa a criar um problema de relacionamento. Quebram regras para cumprir desafios. Nós gostamos das coisas certinhas. Aquela coisa assim que tem que ser daquele jeito quadradinho, igual a gente está desenhado para nós. Esses da geração X, eles já não gostam muito disso. Se eu estou falando da geração X, agora imagine a geração Y, Z e Alfa. Eles trabalham para viver. Nós aqui, mais esses aqui, trabalhamos para sobreviver. Os dessas últimas gerações, eles não querem saber de ganhar muito dinheiro. Dinheiro para eles é uma coisa que pouco importa. O importante é viver. Será que não é assim que eles viviam num mundo diferente lá em cima? Num outro nível? Trabalhar sem ser aquela coisa obrigatória. E além do que, eles não têm horários, não têm hierarquia, e são muito rápidos no fazer as coisas. Nós ainda precisamos de 8 horas por dia, né, trabalhando. Eles, em 2 horas, resolvem o que tem que fazer. E aí o resto das 6 horas vão ficar fazendo o que no serviço? Se tiver obrigação de horário. Eles são muito inovadores. Eles conseguem fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. É aquele jovem que ele está mexendo no celular, está vendo televisão, está escutando música, está conversando com a gente, e aí no computador está lá também, ligado em outra coisa. Fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. É assim que eles hoje se sentem. O que eu estou falando é a sociologia que eu fui pesquisar para trazer para nós aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui é essas gerações que a nossa sociologia falou. Ela classificou, ela separou todo mundo por esse tipo de comportamento. E aí eles falaram para nós, e como nós vamos conviver com tudo isso? Como conviver com esses jovens desse jeito? E como eles conseguem conviver com nós tão quadrados, tão certinhos, tão cheios de horário, tão cheios de regras? Aí eles falaram assim, olha, se não usar essa palavra aqui como palavra-chave, que é a adaptação, nós não vamos conseguir sobreviver. Nós vamos ter muito conflito. Por isso existe o chamado conflito de gerações. Então nós temos que nos adaptar, achar um meio termo para conviver com essa geração, que é uma geração totalmente diferente no modo de pensar de nós, com essa questão de eles também não terem tanta liberdade, porque senão daí eles começam a fazer tanto desatinos, porque eles são ainda crianças, são novos. Então nós precisamos dar limites, mas sem impor. Dar limites, conscientizando eles da importância dos limites. É difícil isso, vai ser complicado. Mas essa é a palavra-chave, que a sociologia coloca para nós. Bom,
nós vimos uma outra posição, vamos ver uma terceira posição agora. Qual que é a visão da doutrina espírita a respeito dessas crianças índigo e cristais? Primeiro eu quero fazer uma ressalva. O termo índigo e cristal não é um termo espírita. Ele é um termo espiritualista que surgiu nos Estados Unidos, porém, para nós podermos entender a nossa sociedade, as nossas crianças, eu vou usar esses termos como uma forma de classificar e diferenciar essas crianças. Mas são termos que não são espíritas. Divaldo Pereira Franco lançou esse livro aqui, ó, A Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e crianças cristais. Então, o que eu vou falar daqui para frente é baseado no que o Divaldo Pereira Franco colocou nessa obra aqui. E ele diz para nós que desde os anos 70, os psicólogos, os psicoterapeutas, os pedagogos começaram a notar a presença de crianças muito especiais. Crianças com uma hiperatividade muito grande, uma inteligência além do normal, uma capacidade de aprendizado além do normal. E diz ele para nós que trata-se de crianças portadoras de alto nível de inteligência, porém rebeldes e hiperativas, desenvolvidas intelectualmente, mas não evoluídas espiritualmente propriamente ditos. Então ele diz para nós que as crianças, ele vai se referindo aqui às crianças índigo, que as crianças índigo, elas são crianças hiperinteligentes, mas elas não ainda têm a parte moral e a parte espiritual totalmente desenvolvida. Elas já viviam num mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração ainda permite que pessoas que não tenham ainda totalmente assim, dominado a parte moral e espiritual ainda vivam lá. Não são espíritos malévolos. Eles ainda têm certas tendências a certas... por exemplo, a revolta, a agressividade, a não querer imposições, mas eles não são capazes de cometer crimes, em princípio, a não ser que sejam induzidos a isso. Então, Divaldo diz para nós que isto é uma geração especial para esse momento de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Por que crianças índigo? Por que foi utilizado esse termo? Esse termo foi colocado para essas crianças porque elas apresentavam uma aura de tonalidade azul. Esta doutora aqui, que é uma parapsicóloga, a doutora Nancy Antep, ela era, além de parapsicóloga, ela era uma médium vidente. Então ela conseguia enxergar a aura das crianças. E começou a aparecer no consultório dela centenas e centenas de crianças que estavam causando transtornos na escola, em casa. E ela começou a consultar. E ela começou a perceber que essas crianças que estavam vindo nessa situação, pela vidência que ela tinha, que todas elas tinham uma aura azulada. E aí, então, ela passou a chamar essas crianças, são crianças índigo, crianças com a tonalidade da aura azul. Então, foi aí que começou esse termo. E essas crianças, elas são fabulosas, estão encarnando aqui na Terra já há algum tempo. Então, a gente pode dizer que já desde os anos lá de 1800, começaram a nascer algumas dessas crianças, chamando de crianças agora, mas que começaram a ajudar a construir esse progresso material que nós conhecemos. Por exemplo, vamos chutar aqui, Henry Ford, será que não foi uma criança índigo? Santos Dumont, porque eles vieram com grande inteligência. Não estou afirmando isso, só estou usando como uma analogia, como exemplo. São seres que vieram com grande inteligência e que se destacaram no meio. E, a partir dos anos 70, elas começaram a vir em grande quantidade.
Tanto é que daí algumas pesquisas americanas dizem que a partir de 95, 85% das crianças tinha tonalidade da aura azul. E é aí que a gente vê que essa geração, então, que está vindo, é dessas crianças, crianças índigos, são crianças com grande conhecimento, mas hiperativas, que gostam de ter o domínio das coisas, gostam de elas dominarem as situações. Só que quando elas não conseguem, que o pai diz, não, você não vai fazer assim, né? Elas se revoltam, elas ficam bravas com os pais. Elas enfrentam os pais. Por quê? Porque elas têm grande conhecimento, mas ainda não têm domínio dessas tendências. E isso precisa ser trabalhado. Então, são crianças muito ativas, hiperativas. Vieram para ajudar primeiramente no progresso material e também na transformação social. Aonde elas viviam, na dimensão que elas viviam, a sociedade era muito diferente da qual elas hoje estão aqui morando. Elas estão aqui vivendo. A dimensão que elas viviam, a sociedade, nesse mundo de regeneração que elas se encontravam, era um mundo onde a sociedade já tinha muito mais evolução do que nós temos na nossa. Então, elas vieram aqui para ajudar nós a progredir, tanto na parte material quanto na transformação social. Dos anos 70 para cá, quanta coisa teve que ser mudada nas escolas. Quanto aprimoramento teve que ser feito na pedagogia para atender essas crianças. Quanta mudança nas famílias, no nosso trato familiar. Quanta coisa precisou mudar. Quanta coisa na sociedade como um todo mudou nos últimos anos. E quem que está fazendo isso? A gente está chamando de criança, mas são as crianças que se tornam adultos e começam a mexer na sociedade, a alterar o comportamento. Então, essas crianças começaram a exigir muitas mudanças nos padrões de metodologia na escola. Os próprios psicólogos não conseguiam mais achar o que está acontecendo com essas crianças. Que tipo de criança é essa? Não é aquela criança comum que vinha aqui. Tanto é que o padrão de comportamento nem está totalmente documentado na nova psicologia. Eles estão cada dia tentando descobrir como atender de forma adequada essas crianças. E no início, devido à confusão que começou a acontecer, no início essas crianças até foram tratadas como portadoras de patologias, como fossem doentes, crianças com problemas, como na verdade não são. Elas são crianças que nós, da sociedade, precisávamos nos adaptar às coisas, ao modo de vida delas. Nós queríamos colocar ela naquele quadradinho nosso que nós vivíamos, tudo horário, tudo cheio de regras, quando elas não gostam disso. Elas gostam de liberdade. Então nós temos que conciliar essa liberdade com um pouco de regra. Agora, se nós exigir que é regra em tudo, nós vamos ter conflitos. Se nós libertar demais, deixar tudo fácil, vamos ter conflitos também, porque elas não são espíritos ainda evoluídos espiritualmente. Devido a essa confusão, então, essas crianças foram confundidas com crianças portadoras de transtornos de personalidade. E os psicólogos e pedagogos experimentaram grande dificuldade de identificar essas crianças. E aí começaram a tratar essas crianças com uma medicação chamada Ritalina, que é um medicamento que afeta o sistema nervoso, deixando essas crianças, então, bem calmas, sem ação. Só que isso, a Ritalina é uma droga, ela é um medicamento forte, droga como medicamento. Ela é uma droga forte. Ela possui muitos elementos químicos ali que viciam o organismo. E aí, quando essa criança passava a ser jovem, quando não ia mais ser ministrado a Ritalina para ela, como o corpo estava viciado, o que ela fazia? Ela corria buscar drogas. Por isso nós tivemos um grande salto
nos nossos jovens pela busca das drogas. Tudo isso porque não foi bem conduzido no início a educação como deveria ter sido. A compreensão da psicologia, da pedagogia, dos pais. Então isso aconteceu e muito no nosso mundo. Hoje as coisas já estão começando a sair disso, já não se receita tanto esses medicamentos com tanta facilidade. Então os pais, para essas crianças índigo, deverão observar muito a conduta dos seus filhos e achar uma maneira de colocar limites, mas sem punir, sem ser agressivos. Eu vou dar um exemplo, bem do dia a dia nosso, né? Eu quero, no final de semana, ir visitar meus pais. Daí a gente diz para o filho assim, vamos visitar os avós no final de semana. Ele vai dizer assim, eu não quero ir. Eu não quero ir lá. Aí a gente vai dizer, não, você vai obrigado, eu que mando. Se eu fizer isso, eles vão. Mas o que vai acontecer? Eu vou arrumar muita confusão com eles, além de criar no íntimo deles uma revolta. Como é que eu posso conciliar isso? Eu pergunto, você não quer ir na casa dos avós? Você quer ir aonde? Eu queria ir no parque. Imaginar isso, brincar com meus amigos. Então vamos combinar assim. Nós vamos dar um tempo para você ir no parque, eu te levo, e outro tempo daí você vai comigo na casa dos avós. Vamos negociar isso? Assim eu consigo ir conciliando. Dando a liberdade para ele, porque eu não vou tolir a liberdade deles, eu devo incentivar isso, mas ao mesmo tempo eu controlo, dou o limite e peço para eles fazer o que eu também queria que eles fizessem. Então eu devo achar aquela questão da adaptação das coisas. Qualquer tipo de punição para essas crianças provoca ressentimento, amargura e leva a eles à perversidade e à violência. Lembra que eu falei que eles não têm instinto assassino. Quando a gente encontra lá nos Estados Unidos, a gente vê muitas manchetes, principalmente nos Estados Unidos, de crianças que pegam uma arma e vão na escola e matam todos os colegas. Por quê? Porque eles devem ter chegado a um ponto de repressão no seu lar, de tanta revolta, de tanto ressentimento, que eles acabam se tornando pessoas, aí desperta todo aquele instinto que estava já adormecido, volta à tona e essas crianças se tornam muito violentas daí. Mas isso não é o padrão. Isso é quando todo o histórico dessas crianças demonstra que elas tiveram uma vida totalmente desequilibrada. Normalmente, então, elas assumem uma postura sempre controladora. É elas que querem controlar os pais. Então, os pais têm que achar um jeito de mostrar que quem está no comando é os pais, mas, ao mesmo tempo, que tem que incentivar ela a manter essa postura de liderança. Então, isso tudo, veja como é algo... aqui a gente não vai dar uma receita de como criar cada criança, mas a gente vai mostrar para vocês que existe, para cada situação, uma forma dos pais que já estão amadurecidos, achar um caminho para conduzir-se, ajustando a dosagem certa, não inibindo, mas controlando com dosagens, para que a criança não se crie com total liberdade, mas também que não fique dentro do quadradinho das regras que a gente aprendeu a viver. Então, cada pai deve achar a sua fórmula, porque cada filho é um filho diferente do outro, é tudo espírito diferente, mas que cada um de nós tem a capacidade de ajudá-los. Elas ainda não têm a evolução espiritual, por isso têm tendências, e nós temos que vigiar essas tendências delas. Isso é papel nosso, está no livro dos Espíritos. Por isso, a redobrada atenção por parte dos pais e educadores para cuidar, né, que esse comportamento dessa criança, então tudo que a gente identificar que é errado nela, nós buscarmos corrigir. E tudo que aquilo que é positivo, nós incentivar nessas crianças. Geralmente, elas têm grande sensibilidade de energia, tornam-se frustradas. Para elas, é uma coisa muito importante que quando elas fazem alguma coisa e vão mostrar para os pais valorizem aquilo. Para essas crianças é muito importante. Se ela desenha algo no papel que para nós é algo muito simples, mas que para ela é importante, vamos aprender a valorizar. Nós temos que incentivar a criatividade dessas crianças.
Mas, se elas não recebem isso, elas passam a ficar muito frustradas. Por isso, quando ela chega assim, olha, queria mostrar esse desenho para você, agora não, estou lendo jornal, agora não, é hora da novela, agora não, nós estamos frustrando eles. Então, dar atenção também. Elas não conseguem ficar quietas, né? A menos que estejam fazendo algo do seu interesse, e elas têm uma possibilidade de se distrair facilmente. Quando você dá alguma coisa para elas fazerem, elas gostam muito de desafios, de criar coisas. Então, nos anos 70, começaram a vir em ondas, e depois muito mais, né? Hoje, essas crianças já estão aí com 30, 40, 20, 30, 40 anos, agora já não são mais crianças, né? E a partir dos anos 80, essas crianças também começaram a receber a companhia de outro tipo de crianças. As crianças cristais. E as crianças cristais, elas vieram com outro nível já. As crianças cristais, elas são evoluídas intelectualmente, mas evoluídas espiritualmente também. São aquelas crianças dóceis. Por que crianças cristais? Criança cristal é porque foi identificado que a aura dessas crianças era de branco brilhante. Aí, esses mesmos pesquisadores, que são médios, videntes, ao ver que começou a aparecer crianças com a aura branco, muito brilhante, já não era mais o azul que estava predominando, já era a aura branca. Então, eles chamaram de criança cristal. Tem alguns que já chamam criança amarela, criança de ouro, já começaram a inventar um monte de coisa. Mas vamos manter esse padrão que nós estamos aqui. Então, por volta do final dos anos 90, então 80, né, 90, intensamente no ano 2000, começaram a encarnar essas crianças agora com um novo nível evolutivo. São crianças que estão preparadas espiritualmente e moralmente e intelectualmente. Elas que vão ajudar a dar esse impulso muito grande na evolução. Essas crianças são aquelas que a gente está com ela no carro e passa um sinal amarelo para ver. Elas chamam a atenção na hora de nós. Olha, pai, está errado. Você passou um sinal amarelo. Você parou aqui onde não pode. Você deixou a luz acesa. São crianças que têm aquele ímpeto interior de fazer as coisas certas. Eu falei que essas crianças começaram a nascer com grande intensidade, então, a partir dos anos 80. Mas antes, um pouquinho, já tinha dessas crianças nascendo. E eu vou fazer um parênteses aqui só para fazer uma alusão. Alguém sabe qual que é a idade do Sérgio Moro? Do juiz? A equipe dele é uma equipe velha? Dá para dar uma ideia que são espíritos que vieram para mudar, para moralizar ou não? Isso. Quantos moros devem existir por aí? Tentando fazer isso. Buscando mudar o mundo. Só que esses não estão aparecendo na mídia, né? A não ser o Moro por causa dos corruptos. Mas se não fosse os corruptos, ele não aparecia também. Mas quantos e quantos estão por aí fazendo a coisa certa? Mudando o nosso mundo para melhor. Nunca se falou tanto em proteger o meio ambiente como se fala hoje. Nunca se falou tanto em ajudar o próximo como se fala hoje. Nunca se falou tanto em energia, né, renovável como tem hoje. Tem pessoas criando e fazendo o tempo todo. São esses que estão aqui agora, fazendo o nosso mundo melhorar. Então, a missão dessas crianças é completar o trabalho dos índigos. Porém, agora na parte moral, na evolução espiritual, são essas crianças que vão lutar agora para regenerar o nosso mundo. Então, essas crianças são bebês muito apegados às mães. Por quê? Porque são seres, espíritos que vieram de uma outra dimensão e encontram na mãe aquele porto seguro,
inicialmente, no começo da existência agora aqui de volta, eles encontram um porto seguro. Então, eles são crianças, aquelas crianças muito apegadas à mãe, ou muito apegadas ao pai, que não pode passar 1 metro de distância do pai ou da mãe, que já se sentem perdidos. Então, isso já mostra esse tipo de criança. Outra situação que demonstra que é uma criança cristal é que, ou criança mais evoluída espiritualmente, é que aonde a faixa vibratória, a dimensão que eles viviam, não se usava mais a linguagem falada, se usava a comunicação através da intuição, através do pensamento. Então essas crianças têm dificuldade de falar. Então elas começam a falar direito ali pelos 3, 4 anos. No 1, 2 anos, elas balbuciam alguma coisa que a gente quase não entende. Apontam o que elas querem, né? Porque não conseguem dizer. Então elas têm dificuldade de falar muitas vezes. Então, lá pelos 3, 4 anos, mas daí quando começa a falar, não para mais. Não façam simpatia, porque daí vocês vão ficar, né? Ter que fazer simpatia para parar de falar, né? Outra característica dessas crianças é que elas têm os olhos muito fortes, os olhos são marcantes. Essas crianças índigo, elas têm uma personalidade assim, que os olhos sempre se destacam na face delas. Isso não que seja 100% assim, mas a maioria, isso que eu estou falando, são as pesquisas que a gente foi em busca. Então elas são muito inteligentes, fazem muita pergunta, porque elas têm sede de aprender, e elas são muito ansiosas. Elas têm uma ansiedade muito grande, porque elas vieram com um programa espiritual, algo para fazer, e elas querem pressa, elas querem fazer isso rápido. Então elas são ansiosas. Então a missão primária dessas crianças é mudar o nosso mundo para que aqui nós tenhamos harmonia, paz, amor. Então elas são crianças que têm uma tendência assim de calma, de tranquilidade. Elas estão vindo para nos ajudar a mudar o padrão vibratório do nosso planeta. Uma coisa que afeta muito a elas é quando os pais discutem em casa em frente delas. Como elas são muito sensíveis, elas captam a energia negativa dos pais devido à confusão, devido à briga, e adoecem devido a essas energias mais densas. Bom, a nova geração, então, tudo isso que a gente está vendo, essas mudanças que se apresentam para nós, elas estão intensificadas, tudo fazendo parte. Vamos começar assim, lá daquela reunião de 1799 que a gente falou. Então, tudo que está acontecendo em nosso mundo faz parte desse processo evolutivo. Então, a velha geração dos que não mudam e estão indo embora, aqueles que não querem mudar, permanecendo no erro, estão indo embora. E está vindo aqui, então, uma nova geração que está depurada, que está melhorada, conforme, então, o plano divino. As pessoas dessa nova geração não vão mais destruir as coisas, elas vão ajudar a acelerar a renovação das ideias, dos pensamentos, de tudo. Nós vamos ter uma nova sociedade a partir disso. Então, a essa nova geração cabe, né, principalmente agora, essa última geração de espíritos chamados de cristais, espíritos mais evoluídos, de fundar a era do progresso moral. Então, a elas cabe mudar o nosso mundo para melhor, para que essas coisas que a gente hoje aqui, a gente não gosta de ouvir, de ver, não tenha mais, para que deixe de existir. Então a nova geração já está em nossa família, está dentro da nossa casa. Então nós temos que aprender a agir com eles. E a única coisa que eu digo para vocês, aprendam a se adaptar. Não imponham, tentem se adaptar, analisem até onde eu consigo ir para ajudar essas crianças a mudarem, a dominarem, principalmente as índigos, a dominarem as suas tendências. As cristais, elas vão crescer por si mesmo e dando lição de moral em nós. E as índigos precisam que nós ajudem elas a se moralizarem. Eu acho que é isto. Muito obrigado, muita paz a todos. Desculpa, passei uns minutinhos ali, mas a gente se empolga aqui no falar, mas não vai ser inútil, né? Vai ajudar muito a todos nós. Muito obrigado mais uma vez e muita paz.
Obrigada, Divaldo. Ui. Obrigada. Opa. O que tá vendo? Melhor esse. Obrigada. Como a doutrina esclarece o a gente acha que... Vocês estão ouvindo, gente? Então, acha que está indo tudo errado, que o filho está mal educado, que não é assim que faz, e o caminho é a gente também se entender como adulto e perceber na nossa criança, no nosso pequeno, que é necessário nós também mudarmos em alguma coisa. Obrigada, viu? Foi muito bom ver ciência e a doutrina unida num caminho que vai abrindo os nossos horizontes. A nossa casa vai ter, na sexta-feira, no dia 18, um atendimento espiritual especial com o médium mineiro Paulo Neto. Ele vai atender, estar aqui na nossa casa das 9 horas da manhã às 12 e das 14 às 19. Então, é um trabalho que ele faz, já está em Curitiba, está visitando várias casas já, é um convite que nós estamos fazendo a todos vocês. Vamos fazer um sorteiozinho, então, com 2 livrinhos aqui, por gentileza, tira para mim. 42. Lembrando também que a nossa casa tem a livraria, tem a biblioteca, com disponibilidade de obras maravilhosas para cada um buscar informações, estudos e tudo mais. Lembrando também do passe, vocês receberam um folhetinho com o número, aguardem ser chamados. Vamos então encerrar com a nossa oração. Vamos fechar os olhos rapidamente, agradecer ao Mestre Jesus mais esta oportunidade, aos mensageiros da paz aqui conosco, aos outros espíritos de luz que nos acompanharam neste momento grandioso da nossa casa. Todos aqui reunidos, em nome de Jesus, agradecemos esta oportunidade muitíssimo ao nosso palestrante, a Jesus, a doutrina e aos mensageiros da paz. Que retornemos aos nossos lares em paz, com amor e gratidão em nossos corações. Assim seja. Boa noite a todos.